alto, eu sei que a sopa não saiu. Boa noite. Aí. Boa noite, você de casa. Me escutou falando da sopa e é verdade mesmo. É porque aqui nas quartas-feiras, o pessoal vem de casa, vem com fome ou vem do trabalho direto para cá. Então, a gente sempre faz uma sopa ou uma canja para o pessoal, quando tomar o passe, poder se alimentar antes de ir embora. Foi por isso que vocês me pegaram falando da sopa. Quero começar agradecendo a todos vocês. A inauguração foi belíssima, foi uma coisa muito familiar. Tínhamos aqui praticamente 800 pessoas, mas mesmo assim foi muito familiar. A gente fez tudo de coração, tudo que a gente queria. A gente rezou, a gente louvou a Deus, a gente falou sobre amor, caridade, fé. E partilhou comida, partilhou os bolos. Foi realmente muito familiar. Então, a gente está muito feliz com a nova casa. É um lugar nosso, com a nossa cara, com o nosso rosto. Ainda tem muita coisa que vai ser colocada, vamos comprar depois com o tempo, mas a casa já está belíssima e pronta para receber vocês. Quero agradecer a todas as doações, mas eu quero pedir para vocês compartilharem o pôster que está no Instagram, porque para esse mês a gente está faltando 500 cestas, que a gente precisa terminar o mês com elas compradas. Isso aconteceu porque a gente ficou um tempo de recesso, né? Então as doações diminuem e a gente não conseguiu pagar as cestas passadas e comprar essas. Então, se você puder nos ajudar, você pode comprar a cesta básica diretamente na NutriCesta, pelo link que está no Instagram. Você pode fazer o Pix, ou você pode também trazer aqui para a Casa da Caridade doação em matéria, arroz, feijão, óleo. A gente tem mais ou menos 300 pacotes de arroz e 300 pacotes de feijão que já dá para começar a formar a cesta. Então, a gente recebe óleo, leite, café, a gente recebe biscoito, açúcar, o que vocês quiserem e puderem trazer aqui para a Casa da Caridade. Quero dizer para vocês que, para o início desse ano, antes a gente fazia 750 marmitas no sábado e 700 na terça, mas esse ano serão 1.150 marmitas ao sábado, porque a gente fez uma promessa ao Centro Espírita Irmã Dulce, creche Irmã Dulce, que a gente ia doar 400 marmitas para eles todo sábado. Então, esse ano vai aumentar a quantidade de marmitas. Aumentamos também, em vez de 2 dias de lanche, são 3 dias de lanche. Então, por semana agora serão feitos 1.200 kits de lanche para as crianças, para as creches. Por que isso? Porque houve muita necessidade, houve muita procura e também houve procura das famílias. Para vocês que não sabem, vocês podem homenagear o ente querido de vocês nos lanches e nas marmitas também. Então, se vocês quiserem fazer isso, entrem em contato com as meninas, elas fazem uma oração, tem todo um ritual muito bonito. Muita gente escolhe marmita e lanche nos aniversários, né? Nas datas que lembram. E tudo vai aumentar esse ano. Não é porque a gente tem dinheiro, gente. É porque a gente tem o quê? Coragem. É porque a gente tem coragem. Dinheiro não tem, mas coragem tem. Então, para esse ano, a gente começa o ABC do BA, doando 7 cursos de psicanalista que foram solicitados. E esses psicanalistas vão se formar e depois vão trabalhar na casa durante um tempo. Eles têm um contrato também. Claro, vão permanecer porque querem, mas a gente faz isso nos cursos, né? Vão trabalhar na casa atendendo pessoas. Foram 3 cursos de faculdade, né? Foram faculdades, parcelas de faculdade, que tem um limite da parcela, que a gente pode pagar. Foram também 4 cursos de concurso, um curso de banho e tosa e mais 2 cursos, e mais 2 pós-graduações que foram solicitadas. Então, esse ano, a gente começa também pagando esses cursos no ABC do BA, tá bom? Nesse programa, a gente ajuda com material escolar e outras coisas. Para esse ano também, a gente vai aumentar mais um asilo no projeto da Vodeja, porque também houve muita procura. Ou seja, todos os projetos aumentarão e eu conto com a ajuda de vocês para isso acontecer. Porque não faz sentido a gente conseguir um lugar novo, uma sede, não faz sentido a gente ter um bom lugar se a gente não vai trabalhar mais, né? A gente ganhou esse propósito aqui para trabalhar mais. Eu acho que tudo que aconteceu no ano passado foi um recado que a Casa da Caridade, os seus voluntários e vocês que nos ajudam, precisamos trabalhar e ajudar cada vez mais. Afinal, é para isso que a gente está aqui, né? Então, é só agradecimento e pedir ajuda para esse mês. Compartilhem, mostrem os projetos da Casa da Caridade no Instagram de vocês. @InácioDanielOficial. Lá você vai ver todas as entregas, você verá todos os projetos. Dê uma olhada. A gente também precisa de ajuda também no projeto Flor de Mandacaru, que são das pensões, né? Tem muita gente na fila, pessoas com câncer, com doença degenerativa, esperando uma vaga para entrar. O valor é R$1.000 dado para essas pessoas e elas não precisam comprovar exatamente nada, nenhum gasto para a gente. Elas podem gastar
com o que elas quiserem. Para vocês terem uma ideia, a gente ajudou a Kathleen, uma menina muito bonita, que desencarnou depois de 3 anos que a gente já pagava a pensão para ela. E ela tinha muita vontade, nos últimos dias, de comer chocolate. E não tinha condições. E aí ela mandou uma mensagem para a gente, querendo mostrar que ela comprava muito fralda, absorvente, essas coisas. E aí ela queria mostrar para a gente que queria comprar esse chocolate. E eu disse para ela, compre o que você achar melhor. Para quê? Porque no final de tudo, a gente está ali dando uma sobrevida, né? Quanto tempo eles estiverem aqui, de um jeito melhor. E vocês não sabem as condições que o ser humano passa. Só quem está nesse projeto consegue ver. A gente tinha uma pessoa, que claro, a gente não fala o nome dessas pessoas não, apesar que algumas apareceram fazendo depoimentos, né, em favor da casa. Achei muito bonito, mas não era necessário. Teve uma pessoa que a gente ajudou durante 4 anos, que a família até possuía posses, mas como essa pessoa caiu numa doença degenerativa, a família meio que abandonou. E ficou apenas a família de casamento com ele. E foi muito triste ver a situação, não ter ali um material de higiene, não ter ali a condição de se comprar algo melhor. No final, a comida, o alimento era por via sonda. Então, gente, o ser humano passa condições que é inimaginável. A gente que está em casa, a gente que tem, às vezes, um plano de saúde, né, consegue ir ali. Às vezes a gente que é atendida até melhor não imagina. Então, tem muita gente na fila para esse projeto. E eu só posso abrir vaga conforme vêm as ajudas. Inclusive, se as pessoas quiserem apadrinhar o projeto, se você quiser apadrinhar uma pessoa dessa, você pode mandar uma mensagem e dizer, eu quero apadrinhar uma pessoa dos projetos das pensões, que a gente já te põe em contato direto com essa pessoa, direto. E você pode, inclusive, se não quiser passar o dinheiro para casa, passar direto para essa pessoa. A gente só vai acompanhar o mês a mês, porque uma vez feito esse compromisso, né, a gente tem um compromisso com a pessoa. Mas se quiserem apadrinhar, quem quiser apadrinhar curso, para cursinho, para concurso também, porque às vezes alguém passou no concurso e quer abençoar outra pessoa, né? Quem quiser apadrinhar, estamos aqui. As presidiárias também, quem quiser ajudar, porque é um dos projetos mais difíceis, né? As pessoas ainda têm muito preconceito. Então, vamos esse ano trabalhar cada vez mais. É o compromisso da Casa da Caridade, independente de religião. Aqui nós não estamos falando de religião, nós estamos falando, talvez não, certamente, da verdadeira religião, que é o quê? A caridade. Chico já dizia, um certo dia haverá só uma religião e ela se chamará caridade. Então, fiquem à vontade para visitar a casa, para conhecer os projetos. Eu quero agradecer ao grupo Amor que Não Se Mede, que nos doou 3 filtros. Eles já entregaram hoje aqui na casa, que nos doou também a cortina da sala dos psicólogos. O grupo se reuniu e fez essa doação. Quero agradecer aos Sementes, né, Sementes de Luz, que doou a mobília inteira também da psicologia. De tudo, desde o negócio que segura a câmera, que eu esqueci o nome, tripé, ao armário, as poltronas, o tapete. Então, eu quero agradecer muito, muito aos grupos que estão se juntando para terminar a casa. E isso é muito bonito de se ver, né? A junção pela caridade. Então, quero agradecer à doutora Ana Cristina, que nos doou também hoje um bebedouro, porque na inauguração foi mais difícil, né? A água foi acabando, porque a gente não tem um bebedouro, aqueles grandes, né? Então, a doutora Ana Cristina nos doou e eu quero agradecer imensamente, muito, por isso também. Então, para agora, urgentes são as cestas básicas. De resto, a gente vai levando, não tem importância, a gente empurra aqui, tá bom? Pois bem, vamos iniciar o nosso despertar de hoje. O despertar de hoje, assim como todo despertar, ele tem um pouco de tabu, porque a gente vai falar sobre um livro. Depois vocês podem comprar esse livro ou podem pegar emprestado aqui na casa, tá bom? Faz parte do Clube do Livro do Daniel. O Daniel, no início do ano, colocamos no Instagram 24 livros que ele indicou. E algumas pessoas fizeram votos de ler esses livros. Eu estou com um voto de 24 livros esse ano, ou seja, 2 por mês dessa lista, e os meus tem alguns que são fora. Então, hoje eu vou falar sobre um livro que ele é basicamente escrito por um pastor. Ele não é um livro espírita. Mas, por não ser um livro espírita, nós temos um outro olhar sobre as coisas também. E nós achamos importante que a gente tire de cada situação da nossa vida, assim como nos estudos, assim como nos livros, nas aulas, no dia a dia, todos os ensinamentos que todas as religiões podem nos fornecer, não é? Às vezes, o que está faltando na nossa vida é um olhar diferente. Talvez a gente está andando no caminho há tanto tempo, repetindo o caminho, que a gente não consegue ver um outro modo de viver, um outro modo de ver as coisas. Então, é por isso que o Daniel sempre indica livros
espíritas, evangélicos, católicos, umbandistas, né? A gente indica todo tipo de livro. E hoje eu separei um que é pequenininho e chama-se assim, ó, E se Deus mudar os planos? Eu vou colocar embaixo, também no YouTube, o nome do livro é E se Deus mudar os planos? Mas antes disso, a gente vai fechar os nossos olhos materiais, vamos abrir os nossos olhos espirituais, para nesse momento fazer a nossa entrega de amor, a nossa entrega de perdão, a nossa entrega de solidariedade, a nossa entrega de caridade a Deus Pai. Deus amado, misericordioso Pai, nós te pedimos nesse momento, Senhor, dá um abraço apertadinho em cada um que está aqui fisicamente na Casa da Caridade e em todos que estão assistindo pelo YouTube. Pedimos, Senhor, a paz para essas pessoas. Pedimos que cada coração que está apertado pelos problemas do dia a dia, pelas mazelas físicas, as mazelas mentais, espirituais, que eles possam ser afagados, possam ser curados. Pedimos, Deus Pai Todo-Poderoso, que oriente as pessoas que precisam tomar decisões difíceis essa semana, no dia de hoje, na noite de hoje. Nós te pedimos, Senhor, coloca um clarão, o clarão do discernimento, na mente, no coração e no espírito de cada um. Pedimos ainda, Senhor amado, que envie os teus anjos encarnados a ajudar os nossos irmãos em estado de necessidade nas ruas e também nos lares. Pedimos, Jesus, nosso irmão querido, que possa visitar todos os hospitais e levar consigo a falange de Bezerra de Menezes para ofertar a cura a quem for de cura. Pedimos ainda, Senhor amado, que visite todos os lares de acolhimento de crianças e de idosos. Levai o teu amor, levai o teu perdão, levai a tua esperança. E nesse momento também pedimos a Nossa Senhora, Mãe de toda a humanidade, dá um abraço em cada coração enlutado que está assistindo a live de hoje e que também está aqui na casa nesse momento. Senhora nossa, pega todos esses filhos que as mãos físicas dessas pessoas já não podem mais tocar, mas a tua mão maternal, teu colo de mãe pode acarinhar. Mãe querida, visita cada um que nesse momento chora pela saudade, pela dor, pela ausência física. Vai lá, Senhora nossa, mostra para essas pessoas que a vida não tem fim. Pedimos ainda, Nossa Senhora, Mãe de todos, acolha todos os seus filhos que tiraram a própria vida porventura do desespero. Dá a eles o teu amor, o amor sem julgamento que só tu, Senhora nossa, pode dar. Pedimos ainda a espiritualidade amiga, ao patrono desta casa, Inácio Daniel, que possa visitar cada um nesse momento e oferecer o passe de cura, o passe de clareamento, o passe de tudo que eles precisarem. Pedimos a espiritualidade amiga que visite todos os países que estão em guerra, visite todas as autoridades, Senhor, que possa clarear cada decisão que eles venham a tomar em favor do seu povo. Pedimos ainda, Pai amado, nesse momento, abre as portas dos empregos para todos os desempregados do mundo inteiro. Pedimos que visite todos os presídios do mundo inteiro, levai a dom do arrependimento e do perdão, porque, Senhor, Tu és o médico dos médicos e está para aqueles que mais precisam. Pedimos à espiritualidade amiga que, nesse momento, visite as mãezinhas que são tentantes, aquelas que querem engravidar e não conseguem, aquelas que tiveram os abortos espontâneos. Vai lá, Senhora, Nossa Senhora amada, coloca a mão na barriga de cada um e dá o dom da maternidade. Pedimos ainda por todas aquelas mães que irão adotar, por todas aquelas mães que irão maternar em filhos que lhes foram dados pela espiritualidade. Pedimos ainda nesse momento que a espiritualidade amiga possa abençoar todos aqueles que praticam a caridade, todos os voluntários do mundo inteiro. Pedimos, Senhora nossa, Mãe da humanidade, Jesus nosso irmão e Deus nosso Pai, que abençoe todos os templos, terreiros, centros espíritas, igrejas, todos os locais onde é professarem a fé no Teu nome, que Tu ali esteja. Pedimos, Senhor, por cada um que está aqui, por aqueles que estão estudando para vestibular, concurso, nas escolas, aqueles que querem se profissionalizar. Pedimos ainda pelos nossos irmãos em depressão, os nossos irmãos na tristeza, aqueles que precisam de apoio espiritual e psicológico. Pedimos, Senhor, que olhe para cada um de nós como nós merecemos. Mas, Senhor amado, perdoa as nossas falhas. Nós ainda somos fracos, mas queremos nos fortalecer em Teu nome. E tudo isso que nós Te pedimos não é em nosso nome, mas é em nome do Teu Filho, Jesus, que é bendito e é eterno. Que assim seja. Pois bem, então, como eu disse para vocês, hoje nós vamos falar sobre esse livro. E se Deus mudar os planos? E aí? E se Deus mudar os planos na sua vida? E se o plano que você tiver feito, tentado executar por algum tempo, não for igual aos planos que Deus tem para você?
Ah, Mayra, então Deus tem planos para nós? Ah, sim. Esses planos podem ser chamados também de propósito. Nossos irmãos evangélicos podem falar planos. Nós podemos chamar propósitos ou compromissos reencarnatórios, não é assim? Para quem é espírita. Nós temos os nossos compromissos reencarnatórios, que quando a gente estava na erraticidade, nós concordamos com esses compromissos. E quais são esses compromissos? Muitas vezes a gente pensa que o compromisso é só aquele que você vem dizendo assim: a Mayra teve um compromisso de ser médium. São compromissos nesse estilo, mas não é. O seu compromisso pode ser ter vindo mudar alguma coisa no seio da sua família. Pode ser vir aqui promover a paz perto daqueles que você ama. Sua missão, seu propósito pode ser oferecer o perdão àqueles que de vida passada não conseguiram se perdoar. Talvez a sua missão, aliás, a de todas nós, sempre será nos melhorar. Domar as nossas más inclinações é sempre uma missão. Mas há um motivo para que a gente queira domar as nossas más inclinações. Ninguém aqui doma uma má inclinação se não tiver um motivo concreto. Principalmente união entre as pessoas. O não materialismo. Ah, Mayra, é impossível. Tudo bem, nós precisamos do material, mas nós não podemos ser escravos desse material. Nós somos donos do dinheiro, e não o dinheiro o nosso dono. Está aí a inversão de valores que nós criamos e que por isso nos prejudica de forma material e nos prejudica de forma espiritual. Aí você pode dizer, eu já ouvi alguém dizer assim, eu vi um meme, né? Eu prefiro chorar em Paris do que sorrir na garupa da bicicleta, não é? Aí aparece uma mulher podre de chique com óculos chorando em Paris. Tá, é uma piada. É uma forma de se dizer que o conforto é muito bom e que todos nós gostaríamos de ter. Mas se você traz essa piada para o nosso dia a dia, jamais, e eu digo jamais, você escolheria sorrir em Paris, não é? Jamais você escolheria passar um sofrimento enorme em Paris. Não importa onde você for, você leva o problema, você leva a dor, você leva a saudade, você leva o sofrimento, não é? Uma vez eu estava muito estressada, muito estressada com os problemas aqui da casa, quando foi o pedido. E aí alguém teve a brilhante ideia de me mandar, vai dar uma volta, vai correr para esfriar a cabeça. Aí eu saí na minha rua correndo, sem parar, voltei. O problema acabou? Ainda piorou, porque eu estava morta de cansada, sem fôlego, as pernas doendo e com um problemão para resolver. Então, não adianta fugir daquilo que a gente tem que passar, adianta. Não adianta. Quando nós temos um compromisso, um plano reencarnatório, que tem que se cumprir mais ou menos aqui, nós devemos cumprir. Agora, o problema é que a gente acha que os nossos planos são aquilo que a gente quer. Você fala lá no Pai Nosso, você fala assim o quê? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, assim nesse plano como no outro plano. Seja feita a tua vontade. Aí eu vejo todo mundo orando, inclusive Mayra Rocha, e aí fala assim, Senhor, que se meus planos não forem igual aos seus, que seja feita a tua vontade, não a minha. Aí no meu coração diz assim, mas se puder ser a minha, eu também agradeço. Só que a gente não tem coragem de admitir, não é? Você fala, não, é tudo como Deus quer. Aí um dia eu estava brincando com o Daniel, e eu não deveria brincar, né, gente? Porque Daniel eu queria uma coisa, uma situação, e aí eu falei, não, se Deus quiser. Mas se Deus não quiser, né, Daniel, a gente tem que ir, ele é isso mesmo. Aí Deus não quis, né? E aí Daniel disse, é porque não era para ser. Aí eu quase que eu chorei, dizendo, também nunca é para ser, nunca. Por quê? Porque a nossa vontade dentro de nós quer prevalecer sobre aquilo que a gente tem fé. E não adianta mentir, porque tem gente que fala assim, não, eu aceito tudo de Deus. Não, gente, Deus está vendo. É normal, nós somos humanos e nós não temos ainda a natureza que Jesus tinha quando veio à Terra. Então é normal que você fale, mas Deus... Eu brinco com uma colega minha, que ela é muito ansiosa. Aí eu brinco que ela vai orar para Deus e fala assim, Jesus, me concede, né, tal coisa. Aí, beleza, terminou a oração. 2 minutos depois, ela volta lá. E aí, Jesus, alguma novidade? Ou seja, porque ela também quer no momento dela. A gente quer o quê? No nosso momento. Às vezes, Deus concede aquilo que você queria, só que concede lá na frente, quando você está preparado. E você não pensa nisso. Eu me lembro que, numa época aí, que estava construindo a minha casa, a minha residência mesmo. Porque quando você está construindo, se aperta muito, né? Financeiramente, todo mundo. Porque obra é uma coisa que não acaba. O pedreiro te pede 1000 coisas e ele espera você ir lá, voltar para te pedir, não é? E aí eu me lembro que um dia estava muito apertado. Eu até brinco, e meu irmão inventou de ir lá para casa. Meu irmão, aqui de Brasília, inventou de ir lá para casa. E eu não tinha dinheiro para comprar o lanche, porque no outro dia, um lanche especial, que eu digo, né? Porque no outro dia ia cair o salário. Então eu estava esperando
o salário cair, porque a gente já tinha... Acontece, né? A gente faz isso, é normal. Rapaz, aí eu comecei, meu Deus, e eu não ia pedir para ele trazer, né? E eu comecei naquele aperreio, aí eu estava lá dentro, botando umas roupas para lavar. Quando eu botei a mão no bolso de uma calça, tinha R$30. Corri, comprei um bolo, uma Coca-Cola, né? Então, hoje, aí depois que passou-se os anos, as coisas melhoraram, né? A gente vai estudando, a gente vai trabalhando, a gente vai conquistando também. E aí eu pensei, outro dia a gente conseguiu conquistar umas coisas e eu pensei assim, ó, lá atrás eu precisava tanto, passei tão apertado e agora chega assim, sabe aquele dinheiro que você encontra na calça, meu anos? Mas sabe por quê? Porque não era. Ali era o tempo que eu tinha que passar por aquilo. Então vai ter dia na sua vida que você vai estar apertado financeiramente, que você vai estar apertado psicologicamente, que fatos vão acontecer e que você vai achar que é o fim. Quem aqui não teve uma separação de um amigo, de uma esposa, de um namorado, que você achava que nunca mais você ia ser feliz? Às vezes até a viuvez, não é? Quando você tem, que você achava assim, eu nunca mais vou poder ser feliz, eu não consigo mais. E aí, de repente, não é o tempo que vai passando, é você que vai mudando a sua forma de ver e você consegue ver pequenas felicidades. Por quê? Porque não era tempo. Eclesiastes, lá em Eclesiastes 3, diz o quê? Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Então, se Deus mudar os planos, a gente precisa se adequar à mudança de Deus. Porque se Ele mudar os planos nossos, é porque esses planos nunca estavam nos nossos compromissos. E se Ele mudar os planos que Ele tinha para nós, é porque aquilo deveria se impor. E Deus é Deus. Se Ele disser sim, Ele é Deus. Se Ele disser não, continua sendo Deus, não é? Então, se Ele mudar os planos, a gente precisa se adequar. E esse livro é um pastor falando, é um pastor estrangeiro. Então, ele fala sobre várias experiências que ele teve na hora que ele estava lá ensinando as pessoas ou estudando. E a primeira é que ele fala assim, e se Deus escolher você para fazer algo importante? A primeira lição do livro é essa. Se Deus escolher você, que está aqui na fileira sentado, para fazer algo bem importante. Tem pessoas que dizem assim, Mari, eu acho que eu não conseguiria passar pelo que você passa. Eu acho que eu não conseguiria assumir um compromisso desse. E assim vai nos achos. Por quê? Porque a gente diminui o propósito que Deus tem para a gente. E ele usa das maiores histórias bíblicas nessa lição para nos mostrar o quanto nós dificultamos os propósitos divinos. Um dia eu disse numa live que Deus não protege você, ou eu especificamente. Não tem nenhum dos filhos dele que seja mais especial do que o outro, não. Não existe, Mayra é uma filha amada, o alecrim dourado que Deus quer. Não. Deus não protege a gente por sermos especial. Deus protege o propósito dele. Se você estiver andando dentro do propósito que Deus quer por você, Ele não vai te livrar do laço do passarinheiro porque você tem os olhos verdes, não. Ele vai te livrar do laço do passarinheiro porque você está seguindo o propósito dele. Então, não é você que é especial, é o propósito que é. Então, quando você pensar em desistir de um propósito que Deus te deu, imagine, a proteção não é para você. A proteção é para o propósito dele. Então, ele começa a falar sobre Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi um menino judeu jogado nas águas do rio e que a rainha lá, né, resolveu pegar ele, achou ele muito bonitinho e colocou para o faraó criá-lo. E ele foi criado como um verdadeiro príncipe. Ou seja, era muito mais egípcio do que judeu, porque foi criado com eles. Então, tinha muita segurança, tinha muita riqueza, muito tudo. Então, quando eles escravizaram o povo judeu, Moisés era judeu, mas se reconhecia como se fosse um egípcio. E Moisés, um dia, visitando os campos de trabalho que eram terríveis, viu quando um soldado, quando uma pessoa bate muito em um judeu. E ali o seu coração clama. Ali o seu coração clamou e viu que era o povo dele que estava sendo massacrado. Em que pese ele estar em boas condições, o povo estava sendo massacrado. E aí, só que Moisés não parou para pensar. Ele fez a justiça com as próprias mãos. Ele mata esse soldado e depois foge para o deserto. O primeiro ponto nessa história é que quando você coloca a mão sobre a mão de Deus, você está dizendo a Deus que você consegue resolver sozinho. Quando você faz justiça com as próprias mãos, você está dizendo para Deus que eu posso, eu resolvo, pode se afastar. Quando você confia algo ao Senhor, você entrega sem sequer titubear.
Ah, eu fui injuriada, eu fui, né, humilhada, eu fui perseguida. Olha, inventaram calúnias, tomaram meu emprego. Enfim, não importa o que você tenha sofrido, entregue na mão de Deus. Agora entregue na mão dele. Deus sabe todas as coisas. Você fará o que for necessário na área material, na área jurídica, naquela área que você tem. Mas a vingança não é dada por Deus. Não pertence a Deus a vingança. Se não pertence nem a Deus, como é que vai pertencer a você? Então, quando você entregar algo com confiança no Senhor, saiba que Ele é seguro, forte. Saiba que Ele é quem vai resolver algo que você não tem controle, que você não pode resolver. Então, quando Moisés mata e foge, ou seja, fez o primeiro erro. E andando pelo deserto, ele encontra um povo, se casa com a filha do sacerdote desse povo e vai trabalhar como pastor. E lá fica 40 anos. 40 anos. E aí, por volta lá dos seus quase 80 anos, Moisés está fazendo a mesma coisa que ele faz todo dia, tirando as ovelhas, levando as ovelhas, e ele vê um arbusto, né, pegando fogo. Oh, isso é um fenômeno. Não, gente, naquela época era normal que as árvores pegassem fogo, porque o deserto era muito quente. Então elas estavam meio secas e pegava fogo, havia uma combustão. Mas o que chamou a atenção de Moisés é que a árvore que pegou fogo estava verde e não se queimava em momento nenhum. Esse sinal que ele teve, ele viu que tinha algo errado. Então ele escuta a voz de Deus. Por que a Bíblia fala que é a voz de Deus? Por que os nossos irmãos que pregam também falam? Porque na Bíblia está escrito, né? Mas certamente era a voz de um mentor espiritual, né? Era a voz de um mentor espiritual que ali falava com Moisés. E fala para Moisés que ele tinha uma grande missão, que era libertar o povo. Que era libertar o povo. Então Moisés, sem acreditar, pergunta: quem é você? E ele continua sem responder. Ele disse: eu não posso ir. Primeiro, porque eu estou fugido de lá, eles vão me matar. Segundo, que se eu chegar nesse povo, dizer que vou libertar, eles não vão acreditar. Qual é o respeito que eu tenho com esse povo? Né? Qual é a capacidade que eu tenho de fazer isso? Eles não vão acreditar em mim. Então Moisés erra de novo. Ele, mesmo sabendo que aquela era a sua missão, ele se achou incompetente, incapacitado. E outra coisa foi que ele queria o respeito. Nós temos a mania de achar que nós somos o centro dos propósitos divinos. Então, a primeira coisa que a gente tem medo é de perder o nosso nome, a nossa honra, é de ver nosso rosto sendo humilhado, massacrado, porque eu estou protegendo é quem? A mim mesma. Quando, na verdade, eu tenho que proteger o quê? O propósito de Deus. Eu não sou nada. Eu tenho que proteger o propósito. Então, podem ridicularizar você, é verdade. Principalmente aqueles que seguem o caminho correto e justo vão ser ridicularizados. Mas ainda assim a gente precisa seguir o propósito divino. Nesse livro, o autor fala que nesse momento, quando Moisés diz: eu não tenho respeito deles e eu sou incapaz, eu não sei o que falar. Quem é você? O autor diz: isso não é humildade. Isso beirou a desobediência. Porque a humildade é quando você sabe que não tem a capacidade, como qualquer um de nós, mas nós seguimos tentando, errando, acertando no caminho. Moisés queria apenas se livrar de uma missão que ia trazer muitos obstáculos e que, inclusive, poderia pôr em risco a sua própria vida material. E aí, quando ele diz assim: o que eu digo para eles? O que eu digo que você é? Quem você é? E a voz responde: diga que eu sou. Mandou falar isso. Ele não disse que era Deus, ele disse: eu sou o que sou. Vá lá e diga apenas isso. Ou seja, a gente precisa de uma carta, né? De uma carta feita por Deus para eu sair mostrando aqui: ó, gente, eu vim mesmo. É como se eu, Mayra, pegasse uma carta escrita por vários espíritos e começasse a entregar. Eu sou médio aqui é a carta de apresentação. E onde é que fica os obstáculos que eu tenho que passar para me aprimorar? Então, não estou querendo o propósito, eu estou querendo o quê? A facilidade. E nenhum propósito é alcançado com facilidade. Tem algo fácil na nossa vida? Você consegue algo fácil? E quando você consegue algo fácil, o que é que ele perde? Quando algo é muito fácil, ele perde o valor, não é verdade? Quando você não tem dinheiro, cada coisa que você compra, você sabe que tem ali o seu sacrifício. Então você compra uma sandália e você cuida dessa sandália, não é verdade? Antigamente, na idade ali da minha mãe e dos meus avós, aliás, eu ainda cheguei a passar por isso. Minha cidade tem uma festa de Santana, da padroeira. E a gente só comprava 2 roupas por ano, 2 roupas novas, que era para a festa de julho e a de novembro. Então, o que a gente fazia? A gente cuidava dessas roupas, porque no próximo ano, e o pior, gente, manhã comprava 2 roupas e a festa era 7 dias. Entenda assim, o complicador do negócio. Se eu só vestisse uma blusa, a calça do outro dia, a blusa, né, repetisse. Então, o que a gente fazia? Pensando nisso, a gente juntava essas roupas dos anos passados e rezava para não engordar.
Então, eu já fui para uma festa com a roupa da moda de 2 anos atrás. Eu me lembro que já estava na moda daqueles tamancos, lembra? Aqueles tamancos altos? E eu estava com a mesma sandália da Xuxa de 1000 anos atrás. Porque a gente só comprava. E calçado era só um na Marta Center, que era chique em outra cidade. Ah, eu me sentia a poderosa. Eu me lembro, gente, não era nem para eu contar isso, amanhã deve estar em casa morrendo. Eu me lembro que uma madrinha minha disse assim, eu vou te dar uma bota, estava na época da bota. Vou te dar uma bota de cano alto de presente. E eu fui falar para a mãe, e a mãe disse, rapaz, compre 2 sandálias com esse valor dessa bota, porque a sandália você vai usar. A bota, gente, o jati é 42 graus na sombra. A mãe disse, essa bota você não vai aguentar. Mas eu chorei, dei piti, comprei a bota, linda e maravilhosa. Era bota com saia, era não sei o quê. Maravilhosa, tinha uns 12 anos. Menino, esse calor começou a esquentar. E toda festa eu com essa bota. Era bota com calça, bota com short, bota com... E mãe, você vai usar. Porque você queria comprar essa bota. Eu não estava mais aguentando a bota. E a bota não se acabava. Porque quando você não gosta, não é? Resultado, passei uns 3 anos usando essa bota. Então... Era uma época que a gente dava valor às coisas. Você não, menino, você nem sujava a roupa. Outro dia eu ficava pensando, teve um dia que eu pensei com minha irmã, era roupa branca do Réveillon, que a gente já tinha. Olha que humilhação. Eu pegava as roupas da minha irmã e ficava folgada. E minha irmã ainda fazia eu tirar no meio da rua. É, uma coisa assim. E aí um dia eu me lembro que eu não podia sujar a roupa, eu coloquei um papel filme assim. E aí eu dizia que era a moda, porque eu era criança, mas olha. Meu Deus do céu, misericórdia. E aí, a gente dava valor. Mas o que acontece com os nossos filhos hoje dessa geração? Todo dia uma roupa, todo dia um calçado, todo dia um negócio. Aí o menino faz o quê? Não dá valor. Eu tiro, porque eu dou os exemplos, é meu, né? Lá de casa, né? Então, eu tiro pelo meu filho. Um dia, fui comprar um... Eles são sempre muito bonzinhos. Eles nunca exigem nada. Tudo que você dá... Eu tenho um pão duro que eu disse para vocês, né? Tem um que não abre a mão de jeito nenhum. Atravessa o mar... É chegar de eu ir comprar um sanduíche e ele dizer, se for com o meu dinheiro, compra um sanduíche para o outro e me dê a batata dele. É nesse naipe aí. Aí, o outro não, o outro é muito mão aberta, o outro. Aí, o outro usava todo tipo de tênis possível. Então, eu comprava os tênis ali na C&A, entende? Porque criança, o pé cresce rápido, né? Comprava o tênis em qualquer loja que eu achasse assim, que ele ia gostar, comprava. E tem um tênis que eles usam aí, que é tipo uma marca que parece que chama Jordan, se eu não me engano, né? Que tem o cano alto. E eu acho que lá na escola ele viu o menino com essa marca. E eu comprava do cano alto, só que era MDF, né? Vocês sabem o que é MDF? Meio de feira, muito bem. É a marca que a gente bota, a marca que é para não, né? Porque é isso, porque você tem que criar seus filhos na capacidade do que você pode, não é? E às vezes você até pode mais, mas você vai criar do jeito que tem que ser criado. Eu me lembro que meu filho dizia assim, aí ele disse assim, mãe, eu queria um tênis Jordan. Eu fui lá e comprei o falsificado. Que não era o Jordan, era um tênis bonito, mas não era o Jordan. Quando eu cheguei em casa pela primeira vez na vida, eu vi ele dar um piti por um tênis. Não, que esse tênis é falso. Olha o que o menino vai dizer. Aí eu estava muito brava, eu disse assim, não é falso não, é fácil. Esse tênis é fácil. Ah, você não quer não, né? Não, tá. Pois tá bom. Peguei o tênis no outro dia, dei para um filho de uma amiga minha, e o bichinho ficou tão feliz, mandou até vídeo. Aí eu mostrei para ele, ele disse, e o meu tênis agora? Eu digo, agora você vai ficar com esse tênis até o final do ano. O tênis velho que você tinha. Porque se você não quis o que eu podia dar, você não terá um sacrifício meu para comprar um tênis que você vai perder. E ele ficou até o final do ano, que realmente eu não volto atrás. E aí, no final do ano, minha filha, eu cheguei com 2 tênis. Tirei o primeiro, que eu fiz o teste, né? Mais ou menos, e o outro que eu sempre compro também no final do ano, para ficar já para a escola. Quando eu tirei o primeiro tênis, amor, meu Deus, abraçou o tênis. Quando eu dei o segundo, então, ou seja, aí quando ele deu o piti, que ele chorava pelo tal do Jordan, ele dizia assim, mas você tem dinheiro. Aí eu dizia assim, eu tenho, você não. Você não tem. Quando você trabalhar, você escolhe a marca do seu tênis. Até lá, é comigo. Mas é porque eu sou ruim? Não. É porque é a forma de mostrar para ele que nada vem com facilidade. Né? É criar uma geração que aprenda a dar valor. Então, por que Deus ia te dar facilidades? Deus te dá coragem, Deus te dá capacidade de luta, mas Ele não vai diminuir os obstáculos que você tem que passar. Eu pedi tanto a Deus para que Ele tivesse piedade da gente, misericórdia da gente. Não, Ele não vai fazer isso. Ele tem misericórdia te dando força, te dando capacidade. Então, Moisés resolveu ir. E foi lá. E o povo realmente desacreditou nele, não foi? O povo realmente humilhou ele, até que aceitasse, até que ele transformasse, jogasse o cajado e ela virasse uma serpente. Ele foi desacreditado. Então, não existe esse negócio de dizer que eu não tenho capacidade. Muitas vezes você está em desobediência. Quer ver uma frase que eu não gosto muito? Eu sou humano, eu não sou como Jesus.
Essa frase, ela era para ser uma frase que beirasse a humildade, não é? Não, mas ela é uma frase usada hoje por nós para fugir daquilo que a gente tem que fazer. Ah, você tem que perdoar. Aí você diz, não, Jesus perdoa porque é Jesus, eu sou humano. Ou seja, você está leniente a um erro seu, dizendo que você não é Jesus. E o próprio Jesus vem na terra e diz o quê? Haverão outros que farão igual ou maior do que eu fiz, e somos nós. Ah, mas eu não posso querer ser Jesus. Eu quero ser igual a Jesus. Eu posso não conseguir. O pessoal fala assim, Mayra, você queria ser igual a Chico Xavier, mas é lógico, quem é que não queria aqui? Minha meta é Chico Xavier. Eu posso demorar encarnações para chegar. Você tem que fazer a sua meta, é para cima, não é? Mas a gente quer o quê? A gente quer se nivelar para baixo. Ah, olha, você tem que perdoar e parar de falar mal dos outros. Aí você faz assim. Eu não consigo porque eu não sou Jesus. Jesus, eu sou humana. Daqui a pouco você olha para mim e faz assim. Mas eu não sou pior do que a fulana, porque a fulana fala mal e não sei o quê. Ué, você se comparou para baixo. E para cima não pode. Mas para baixo. Ah, eu não vou estudar para o vestibular, não. Sabe por quê? Porque fulana tem dinheiro e vai pagar particular. Ué, mas tu não tem, criatura. Estudar, não é? Correr atrás. Então, essa primeira lição é muito importante e é muito bonita. A segunda, ele diz assim, e se você perder tudo de repente? Essa é a segunda lição. E se você perder tudo de repente? O que é tudo? O que é perder tudo, gente? Pode falar sem medo de errar. Quê? Casa? Alguém falou casa? Saúde? Entes queridos? O que mais? Amigos? Podemos falar em amigos? Podemos falar em bens materiais também? Em emprego? Em fama, em status, podemos? Podemos. Quem foi que perdeu tudo isso na Bíblia? É Cristo, ele se doou, não foi, Breno? Perdeu mesmo, veio pobre de tudo em questão de bens. Mas outro que perdeu também foi Jó. A história de Jó é que ele usa para essa nova lição. O que é que Jó perdeu, gente? Os filhos todos, os bens todos, tudo que ele possuía, ele perdeu. E no final, ele ainda perdeu a saúde. Disse que Jó, a Bíblia está lá escrita, que nos finais do tempo, Jó, cheio de feridas, raspava com os cacos de telha aquelas feridas e colocava cinzas da fogueira para parar com a dor. Olha a que ponto Jó chegou. E Jó era uma pessoa má? Na Bíblia está dizendo que Deus disse, Jesus dizia para aquele que estava testando, um dos meus maiores seguidores, era um seguidor das palavras cristãs. Claro que essa história bíblica é simbolismo, né, gente? Jamais Deus iria colocar uma pessoa em sofrimento para testá-la. É um simbolismo do que significa, e se eu perder tudo? É igual comparado a uma pessoa, eu conversei com uma pessoa um dia, uma colega minha na faculdade. Ela vivia reclamando para mim que era uma época difícil, então a gente pegava 2 ônibus, pegava o metrô para chegar em Taguatingaçu. E chegando lá, a gente ia comer alguma coisa. E a minha colega, ela tinha um netbook, na época era uma coisa, né? Um netbook. E eu não tive sorte nem com isso. Eu mandei comprar um no Paraguai, naquela época o povo ia no Paraguai trazer, né? O meu pifou na primeira semana. E eu paguei o ano inteiro juntando, mas tudo bem, ainda me lembro dele. Com todo carinho do mundo, do tanto que eu fiquei furiosa. Mas ela tinha esse netbook, tinha um celular e tinha alguma outra coisa. E ela vivia dizendo, eu não tenho nada. Vivia blasfemando, eu não consigo mais, eu não tenho nada, eu não consigo nada, eu não arranjo nada. Eu trabalho e não tenho nada. Quando foi um dia, arrombaram a porta do carro dela, levaram tudo. Aí ela chegou chorando e disse assim, eu não tenho nada mesmo, eu perdi tudo. Eu disse, ainda bem, tu dizia que não tinha nada? Agora perdeu tudo. Tudo o quê? Tu não tinha nada. Tu disse que não tinha nada. Às vezes a gente acha que não tem nada. Por quê? Porque a gente acha que os bens materiais são aqueles que importam. Aí, quando você enfrenta a perda de um ente querido, você fala, nada importa. Tudo isso vai ficar para trás. O meu cargo público vai ficar para trás. Meu status vai ficar para trás. Aquele carro que eu troco todo ano perde todo o valor. Ele tem preço, eu vou trocar, vou comprar, sei lá. Qual é um carro caro aí, gente? Quer dizer, todo carro está caro, né? Chuta um carro bem caro. Eita, um poste, hein? Tá vendo como os pensamentos são? Ninguém chutou para baixo, né? Ou seja, vou trocar por um poste. Todo ano um poste, depois um BMW, depois não sei o quê. Quando você perde realmente o que importa, você vai olhar para aquele poste e vai dizer, não tem valor. Minha vida não tem mais graça, não é? Por quê? Porque você não aprendeu a tempo a dar valor ao que tinha valor e preço ao que tinha preço. Então, quando você bate um carro, que quem está dirigindo o tempo inteiro, tem grande chance de ter um acidente ali ou outro, né? Um pequeno acidente. Você fica furioso com o acidente do carro. Você chega em casa brigando com a esposa, com o filho. Tem homem que o carro, né, vale mais do que tudo. Até você perder algo que tem valor.
Até você entender que você bateu no para-choque do outro carro, amassou o seu inteiro, porque Deus te livrou de algo pior. Eu fui viajar num avião e eu cheguei atrasada. Agora eu não tenho dinheiro, agora eu perdi a passagem, agora não sei o quê. E aí o avião ocorre alguma coisa, aí você começa a compreender o quê? Que não era o seu momento e Deus estava com a mão ali, porque não era o seu momento. Então, quando ele diz assim, e se você perder tudo? Jó perdeu tudo. E tem até um hino que todo mundo gosta, né? Pelo menos eu gosto, que ele faz assim, Jó, e o que é que você vai fazer? Aí o hino diz o quê? Eu vou adorar, não é? Simplesmente adorar. Então Jó, diante das dificuldades que passou, diante de todas as perdas, o que é que Jó fez? Adorou a Deus. Ah, Mayra, eu não vou adorar. Eu não consigo adorar sem meu filho, sem meu pai, sem meu irmão. Eu não consigo adorar. Só que eles não são seus. Nunca foram. Essa é a pior ilusão que nós criamos. Os nossos filhos são nossos? Nos pertencem? Nossa vida nos pertence? Nós nem sequer nos pertencemos. Porque se nós fôssemos donos do nosso espírito, a gente escolhia a data que iria desencarnar, como iria desencarnar, não é verdade? Porque tudo pertence a quem? A Deus. Então, quando Deus requerer o que é dele, a gente tem que aprender a entregar. É fácil? De jeito nenhum. É legal? De jeito nenhum. Mas pode ser amoroso quando você entende que eles voltaram para a casa do Pai. Eles voltaram para o seu verdadeiro lar. Nós somos estrangeiros nesse planeta. Aqui não é nossa casa, não. Aqui é nossa passagem. Nós passamos por aqui. E as nossas almas, elas reconhecem o verdadeiro lar. É porque a gente ainda anda muito em matéria aqui nesse plano. Mas as nossas almas reconhecem o verdadeiro lar. Quantas pessoas prestes a desencarnar começam a dar sinais? Quantas pessoas dizem para você, eu estou vendo alguém aqui no quarto, alguém veio me buscar. Quantos relatos nós não temos isso? Porque nossa alma reconhece para onde a gente deve voltar. Então, no dia que você sentir que perdeu tudo, saiba em primeira mão que todas as outras coisas que têm preço podem ser reconquistadas. Dinheiro, você pode reconquistar. Mas você vai aprender que você não quer viver só para isso. De repente, quando você aprende a dar valor às coisas, o dinheiro só te serve se isso te ajudar a ajudar os outros, a abençoar os outros e te fazer feliz, fazendo a felicidade de alguém, não é verdade? Eu li um livro, que eu não me lembro o nome, que uma pessoa bilionária, de repente, senta numa varanda e fala assim, e agora? Eu já tinha tudo que eu quis, e agora? O que é que faltou para essa pessoa? Propósito. Não descobriu o verdadeiro propósito. Mas é pecado ter dinheiro? A espiritualidade diz que você tem que ser pobre de dinheiro, pobre de bens materiais? Ela te diz isso, gente? De jeito nenhum. Agora ela te diz, veja bem o que você faz com o que você tem. Nós todos aqui estamos, nós não somos, nós estamos por enquanto. Você está médica, eu estou servidora, você está professora, você não é. Tudo pode mudar. E o que você pode deixar de bom onde você passar é o exemplo de bondade. Eu sempre digo onde eu trabalho, eu digo eu quero sair daqui, né? E quando outras pessoas vierem trabalhar, fala assim, ó, passou aqui uma menina muito boa, passou uma menina que me ajudou, passou uma menina que me acolheu. Porque, de verdade, só vai lembrar que você trabalhou até meia-noite, seus filhos, ninguém mais. Se você desencarnar hoje, amanhã a sua mesa tem alguém. É ou não é? A empresa não vai olhar para você e dizer, não vou mais contratar ninguém. Amanhã, suas coisas vão ser levadas para sua casa e tem uma pessoa lá. E só quem vai lembrar que você viveu para ganhar dinheiro serão os seus entes queridos que sentiram saudade de você. Conheci também uma pessoa nessa lida de psicografia que ele dizia assim para mim, eu não tenho mais saudade do meu pai agora que ele está desencarnado do que eu tinha quando ele estava encarnado. Olha que coisa dura. Ou seja, ele disse, eu tinha saudade com ele encarnado, eu não via ele. Ele era médico e tirou trabalhando. Então, para mim é a mesma coisa. Olha que coisa dura. Às vezes a gente tem uma mania de dizer, eu quero dar o melhor para os meus filhos, né? Mas o que é o melhor? O melhor é você dar um bom caráter, boas condições de estudos, mostrar o valor para eles e também aproveitar daquilo que você pode usufruir. Então, é bem-vindo. Nós vivemos num mundo material, dinheiro é preciso. Porque se eu viesse aqui dizer para vocês que dinheiro não era preciso, aí como é que vocês iam se sustentar, comer, ter condição de saúde e de outras coisas? Não. Desde que você trabalhe honestamente, trabalhe com o seu suor e o dinheiro venha dali,
é dinheiro abençoado, com certeza. Tudo que a gente conquista é uma bênção, só que a gente precisa entender que isso são bens materiais. E precisa entender que com os recursos você pode ajudar outras pessoas. Não só com o recurso de dinheiro. Dinheiro é o recurso mais barato. Mayra, né? Não. É sim, quer ver? Sabe qual é o recurso mais caro? Porque ele é esgotável, esse recurso que é mais caro. Dinheiro é inesgotável. Eu posso falir hoje financeiramente, trabalhar e conseguir de novo, não posso? Eu posso, inclusive, me adaptar com o que eu ganho. Se eu falir, eu posso retornar uma vida, não sei o quê. Ah, Daniel está rindo aqui. Falir de quê? Não é só um exemplo. Falir do que não se tem, né? Não? Ou seja, mas se eu fosse bilionária, né? Essas coisas assim. Agora, qual é o recurso mais caro que nós temos? Tempo. Doe o seu tempo àqueles que você mais ama. Porque esse é o recurso mais precioso. E esse é o bem mais precioso. A maioria, grande maioria das pessoas, não sofre tanto com a saudade. Porque a saudade não faz doer. Elas sofrem com a ausência que elas foram na vida daqueles que desencarnaram. Elas sofrem o remorso de não estar em datas comemorativas, de não ligar um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Elas sofrem com a ausência que elas foram na vida deles. Eu posso corrigir essa ausência? Pode, porque eles vivem conosco, eles convivem. Mas concordam que é bem mais duro? Por isso que eu digo para vocês, não percam tempo. Ah, eu estou trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Tem uma amiga minha, que ela faz um monte de plantão, e eu falo para ela, minha amiga, tu está devendo, né? Eu digo que ela está devendo a uma coisa que eu não posso citar, né? Um homem que empresta dinheiro. Eu falo, tu está devendo porque tu tem que tirar dia e noite, dia e noite, dia e noite. Não pode viajar, não pode ver os amigos, não pode... Gente, e aí? Onde é que ficou a vida? Nosso trabalho não é a nossa vida, é nosso meio de vida. Nossa vida está em viver com quem a gente ama. Então, essa segunda lição ele vai usar Jó. Mas ele vai aprofundar e vocês vão ver como é maravilhoso esse livro. A terceira lição, ele diz assim, olha só. E se um velho amigo lhe trair? E se um velho amigo lhe trair? Porque como é que a gente se sente quando a gente é traído? Péssimo, né? E como é que a gente se sente quando a gente que trai? Como é, gente? Pior? É mesmo? Alguns são, sim, é verdade. Alguns se sentem muito mal. Outros procuram desculpas para poder, né, apaziguar. Mas ele vai usar aqui a história de um trabalhador, de um servo, naquela época se chamava servo, do profeta Eliseu. Existia um grande general que tinha pego a doença na época de pele e precisava se curar. Então estava usando máscara e tudo, porque aquela doença já estava interagindo no corpo inteiro. E ficou sabendo de um profeta de outro povo que supostamente curava essas pessoas. Daí, ele foi atrás, o rei pediu para que ele fosse, e ele foi atrás do profeta Eliseu. E chegando lá, no profeta Eliseu, ele, mesmo sem acreditar, falou que o rei o mandou. E o profeta Eliseu disse, tudo bem, vá até o rio, se banhe, mergulhe 3 vezes e você estará curado. Ele não acreditou, inclusive ele xingou naquela época, dizendo que aquilo ali era uma barbaridade, que ele tinha viajado há muito tempo, numa época de cavalo, né, para você chegar lá de pé. E aí, mas mesmo assim o soldado fala assim, meu senhor, nós viemos até aqui, não custa tentar, vamos ao rio e se banhe. E aí ele foi ao rio e se banhou, e se curou. Imaginem como ele ficou grato àquele profeta. E ele era um homem de muitas posses. Ele volta ao profeta Eliseu e oferece fortunas para o profeta Eliseu. Ouro, prata, tudo aquilo que era caro naquela época. E o profeta diz que não aceita, porque aquilo não era trabalho dele. Quem curou ele foi quem? Deus, a fé dele, né? Então, ele não aceitou. Esse general ficou extremamente assim, como é que ele não aceita? Mas agradeceu, abençoou ele e foi embora com os cavalos cheios de ouro. Mas ele tinha um servo que chamava Gease. E Gease era um servo muito competente, sempre foi muito amoroso, muito correto, nunca tinha dado motivos para que o profeta achasse que ele ia o trair. Gease, vendo aquilo, pegou o seu cavalo e correu atrás do general no meio do caminho. E disse, olhe, aconteceu um problema e o meu senhor mandou pedir o dinheiro, porque ele vai precisar. O general, muito grato, fez o quê? Deu todo o dinheiro para Gease. E aí, como nada fica escondido aos olhos de Deus, isso é uma verdade absoluta, o profeta teve uma visão e viu que era verdade. E quando foi questionar Gease, Gease disse que foi verdade. Ou seja, ele foi traído por um velho amigo.
E ele ficou péssimo, como nós todos podemos ficar se isso acontecer. Todos nós já passamos por isso. Talvez agora você está lembrando de alguém aí. Talvez agora você está com a lembrança. Fulano fez isso comigo, era alguém que eu confiava muito. Mas a traição só pode vir de quem? De quem a gente confia, senão não tem traição. Porque um inimigo, que considera você um inimigo, não vai te trair. Ele já tem a ideia fixa sobre você. A traição é sempre de alguém próximo. É sempre de alguém que te conhece profundamente ao ponto até de te chantagear, não é verdade? Quantas vezes a gente não passa por isso? E o que é que eu faço se um velho amigo me trair? O primeiro ponto é entender que você não pode controlar os atos dos outros. Ele pode ter te traído, pode ter saído sujo, pode ter saído violento, pode ter saído, como eu já vi acontecer, te ridicularizando em público, te colocando em público como ruim. Você sempre será o ruim da história de alguém. E se permita ter esse lugar. Porque essa pessoa só vai lembrar da parte ruim. Da parte boa, quando precisou, quando você esteve, ela não vai lembrar. Isso é lógico. Algumas pessoas traem, não só por maldade. O homem, ele é mais ignorante do que mal. As pessoas traem por ignorância. Traem por likes, traem por fama. Trocam as verdadeiras amizades, trocam as bênçãos divinas por coisas materiais. Quem aqui não já passou por isso? Então, o que você pode fazer é entender que isso é um processo do outro. O que é que eu aprendo com isso? Eu serei leal. Se vão me trair, eu não sei. Agora, eu serei leal. No dia que contar essa história, eu estarei lá com lealdade. Eu não fui a público falar o que eu sabia. Eu não fui a público contar os segredos que me foram ofertados, não é? As relações acabam e aquele que é mais decente faz o quê? Segue seu caminho, não é? Mas nem todo mundo é assim. Então, ainda que o outro te traia, você não pode trair o outro. Você tem que manter a sua lealdade. Ah, bom, mas agora pronto. Se balançou todinho aí agora, né? Eu não sou assim. Você é. Porque Jesus foi traído, não foi? Ele expulsou Judas. Ele beijou Judas. Porque Jesus quis dizer para Judas, essa é a sua natureza, a minha não é. Então, se você for traído, mostre a essa pessoa que você não é assim. Talvez ela aprenda, talvez um dia ela volte. Talvez um dia ela reconheça, e talvez um dia ela nunca reconheça. Mas isso não é entre você e ela. É entre ela e Deus. Não se sinta mal por ser traído. Não se sinta mal por ser ingênuo. Não se sinta mal por ter dado amor a quem te retribuiu com veneno. Quem tem que se sentir mal é essa pessoa. Se ela não se sente, não é você que vai se sentir. Continue seu caminhar, não olhe para trás. Esses dias alguém me pediu um conselho, eu disse, olhe para frente, não fale do assunto e siga. Tudo se resolve com paciência. Chico Xavier já dizia, né? Tudo aparece, tudo se resolve, as peças vão sendo colocadas no lugar. Ah, Mayra, isso é muito duro. Ah, eu sei, pode ter certeza que eu, Mayra, sei. Mas tudo é colocado no momento certo. Um seguidor um dia mandou uma mensagem que me pegou muito profundamente. Ele dizia assim, Mayra, quando Sócrates foi condenado por 72 juízes condenaram Sócrates, um dos maiores filósofos que já existiu no planeta Terra, um dos homens de maior sabedoria, que trazia para as pessoas o pensamento crítico, inclusive. Ele foi condenado por 72 juízes, condenado a tomar veneno. Vocês sabem da história, né? A cicuta. E ele disse, vocês lembram do nome de um desses 72 juízes? Só um nome, alguém lembra? E Sócrates? Todo mundo lembra quem foi Sócrates. Então, todo mundo vai lembrar quem foi você, do exemplo que você deu. Os maus, aqueles que traem, aqueles que te consideram inimigos, os violentos, os ignorantes, serão esquecidos. E é pouco tempo para cair no esquecimento. Então, seja você aquilo que você quer ensinar para os outros. Ah, Mayra, estão falando. Não, mas eu não tenho o que falar. Mas você sabe. Sei, mas eu não vou falar. Mayra, se você dizer às pessoas, não vou. Não foi esse o meu compromisso. Entenderam? Então, ele vai falar sobre essa traição do servo e vocês vão compreender o quão bonita é essa história. Porque eu falei por alto, porque já está passando quase do momento da gente encerrar. Uma das outras, não vou falar o livro inteiro, as lições, porque são 8, não vai dar tempo. Mas uma das últimas que eu vou falar com você é assim, ó. E se você precisar chamar alguém à responsabilidade? E se você precisar chamar um amigo à responsabilidade? Ou uma pessoa da sua congregação? Ou uma pessoa do seu trabalho? E isso? E se você precisar? Aí ele vai contar a história dele mesmo. Ele disse que quando ele recebeu uma igreja para pastorear, né? Ele já recebeu uma igreja de um outro pastor que era muito conhecido. Então as pessoas iam à igreja, lotavam a igreja não por ele, mas pelo outro pastor.
pelo que o pastor ensinou, pelo que o pastor pregou, pela a ideia que o pastor propagava de Jesus. Mas ele, quando assumiu, pegava a igreja lotada. E aí, um dia, alguém elogiou como ele pregava a palavra e ele sai para a esposa dele e diz, olha só, mais ou menos assim o diálogo. Olha só, fulano disse que eu sou um dos melhores evangelistas que já existiu. Primeiro ponto, um dos melhores evangelistas. Esqueceu todos os apóstolos e todos os diáconos que passaram. A esposa dele, que ama muito ele deixou bem claro, disse mais ou menos a ele assim, só essa pessoa acha isso. Eita, terminou o casamento? Não, a esposa dele teve coragem de dizer o que as outras pessoas não têm. Porque uma hora ou outra, eu ou você somos chamados a falar para alguém que a gente admira, que a gente gosta, que a gente ama, uma verdade que as outras pessoas talvez não falarão. Caso semelhante aconteceu comigo. O meu marido, ele sempre escuta as palestras, né? Ele sempre está em algum lugar, porque ele não é de aparecer, então ele está sempre em algum lugar, no som, ou trabalhando, mas escutando. E aí, eu não sei palestrar, eu não sou um palestrante. Eu estou aqui porque é um trabalho que eu tenho que ter. Ou seja, eu não sou aquela palestrante que vai planejar direitinho e quando chegar aqui vai falar tudo que planejou. Primeira coisa que se eu tiver que decorar, acabou. Então, as primeiras palestras foram terríveis. Foi pela misericórdia de vocês, que vocês, assim, sorriam. A primeira palestra eu via gente dormindo. Eu tenho vontade de gritar no meio da palestra. Por quê? Porque eu estava em aprendizado. E aí, você faz 1, 2, 3, 4 palestras. Aí você vai estudando, vai melhorando um pouquinho. Alguém vem em você e diz, nossa, você é um excelente palestrante. Nossa, eu gostei demais da palestra. Mayra, aquele vídeo foi excelente. Mayra, eu amo você, né? E aquilo vai te dando aquele negócio, né? Aí um dia eu fiz uma palestra, terminei, vocês bateram palmas, aquele negócio tão legal. Quando eu entrei, ele disse, eu não gostei. Eu achei que você não falou bem. Eu achei que a concordância verbal não foi boa. Eu achei, e aí foi dizendo. Eu olhei para ele e disse, mas o povo gostou. Não, Mayra, o povo aplaudiu, é diferente. A partir daí, nunca mais Mayra Rocha faz uma palestra sem estudar. Mesmo que eu não tenha estudado para esta palestra, eu estudei ao longo da semana. Algum assunto ali eu já tenho para trazer. E comecei a entender também que eu não sou uma boa palestrante. Ou seja, eu tenho muito para chegar a ser palestrante. E para chegar a ser boa, talvez nessa encarnação. Por que eu, quando me chamam nos eventos, eu falo, gente, coloca um palestrante que está iniciando antes de mim, que vocês colocam, na outra coloca Haroldo Dutra. Né? Para quê? Coloca Haroldo Dutra, quem é Mayra Rocha? Fiquei envergonhada. Aí vem Gibele, cantando, emocionando vocês, vem Mayra. Flamarion vai falar antes de você. Eu digo, meu amigo, aí você acabou com tudo. Ou seja, alguma hora você vai precisar chamar a atenção. Seja seu filho, seja seu companheiro de trabalho. Se você ama, você vai chamar. Agora, a diferença é como se chama a atenção. É com arrogância? É se colocando superior? Não. Os espíritos mais evoluídos, os espíritos mais cultos, aqueles que estão ainda encarnados, mas que estão caminhando, eles nunca criticam, nunca. Eles te ensinam. Eles chegam em você, são capazes de dizer, eu acho que você está bem, mas eu acho que tal ponto, se você fizesse, ia melhorar. Talvez você chegue na sua amiga, sabe aquela amiga que fala assim, eu sou sincera demais. Aí olha para as pessoas e diz, que roupa feia, não combinou em você. Seu cabelo está horrível. Não, sabe aquela pessoa que acha que isso é sinceridade? Talvez você chegue nela e fale assim, olha, você sabe que eu te amo. Eu tenho uma chefe que quando ela vai dar uma bronca, ela fala assim, com todo o carinho do mundo, o que vem depois é bronca. Quando ela diz com todo o carinho, aí você já sabe. Então, você chega na pessoa e diz, olha, eu acho que aí não é sinceridade. Essa pessoa te pediu opinião sobre a roupa? Não. Sobre o cabelo? Não. Você sabe o que essa pessoa está passando para que hoje ela esteja assim? Não. Então, quando não te pedir a opinião, não dá não. Aí, se ela começar a enganchar muito, já que você é amiga dela, você olha para ela, saculeja e diz, isso não é sinceridade, isso é falta de educação. E pronto, está resolvido. Quantas vezes Daniel não fez isso comigo? Os bons espíritos, eles não brigam conosco, eles nos ensinam, principalmente disciplina. Você olha para uma pessoa aí do seu lado e às vezes pensa assim, meu Deus, a mulher está com o cabelo branco até aqui, descendo e a pintura aqui. Olha para os pés dela às vezes, olha para o pé dele e fala, nossa, que sapato sujo. Você já entra na casa de Deus pensando isso, é verdade. Você olha para uma irmã da igreja e fala, toda arrumada, isso aí tem coisa. É verdade, vocês não se choquem não, porque é verdade. Quem aqui já não olhou um vestido, nem que disse assim, esse vestido ia ficar tão melhor em mim. Todas nós, por quê? Porque a gente tem os erros.
A gente faz isso, né? Ou então você olha uma pessoa que chegou aqui com uma roupa mais curta e fala assim, isso é roupa? Isso é roupa de vir na igreja? Isso é roupa de vir na casa de Deus? Aí está lá o mentor te dizendo, isso é língua de estar falando na casa de Deus. Você nem percebe, não é? Então, quando você vai chamar a atenção, você lembra como você gostaria de ser chamado a atenção. Eu digo aqui aos voluntários que eu conheço cada voluntário que eu tenho aqui. Então, quando alguém está insatisfeito com algum voluntário que chega até nós para nos comunicar, eu sei realmente se foi verdade ou se não foi, ou se foi uma percepção errada, né, da pessoa. Mas eu jamais vou em público desonrar qualquer um dos trabalhadores de Cristo. Não, eu vou pedir desculpa e vou dizer, olha, eu vou tratar o assunto. E quando eu chegar a ele, eu falarei com ele. Entenderam a diferença? Você elogia em público e você corrige no particular. Até porque, imagine quantos defeitos esses voluntários já não viram em mim. E eles também não fazem isso em público. Eles chegam e me falam alguma coisa. Entenderam? Então, essa é a diferença. Mas que você vai ser, precisa um dia chamar alguém à responsabilidade e vai. Um filho, acordar ele e dizer, bora, meu filho, para o mundo, vá, 18 anos, sai da cama. A gente vai precisar fazer isso. A forma que se faz é que é diferente. Eu me lembro que o meu mais velho, vocês já perceberam que o meu mais velho é mais, né? Pé da 90, né? Eu não sou adepta a bater. Não é algo que me enobrece. Por quê? Porque eu acho que é desleal a sua força, né? A força de um adulto. Ah, Mayra, está falando de um tapinha? Não, estou falando de bater. Estou falando de usar agressão. Estou falando... Mas sabe que nossos pais tinham outro tipo de criação, né? Eu mesmo, minha mãe, ela dizia, eu vou chamar uma amiga. E a amiga era Dolores. Sabe o que é Dolores? Era um cinto que ficava escondido. Eu tenho Dolores em casa. Ah, meu filho, aquilo ali para mim era o fim da picada. Mas a geração, a criação das pessoas são diferentes e os tempos mudam. Então, eu não sou adepta a isso, não acho. Mas eu tenho um outro defeito, que talvez seja tão ruim. Tem até psicólogos aqui, eu também estou estudando psicologia, seja tão ruim quanto. Mas é esse que eu tenho por hora. Eu sou a mãe gritadeira. Vocês já viram aquela Minha Mãe é uma Peça? Que ela vai fazer o teste da neta se é bom de gritar? Que ela diz que aí o ódio sai inteiro, né? Os nomes dos meus filhos são grandes por isso. Porque eu já dou aquele grito. Ah! E eles me apelidaram. Eu sou a mãe do Sonic. Porque eu tenho um grito supersônico. Todo mundo para na hora que eu grito. De cachorro a menino, a Chica para na hora. Ela pode estar fazendo o que for. Por quê? Porque tem hora que a gente precisa. Mas um dia, eu gritei com ele. Fulano. Aí ele lá de longe fez o quê? Mãe! Deu um grito. Aí eu fiquei brava, eu digo, agora aí não. Aí ele está tirando todo o que eu não sou adepto, ele está pedindo, né? Já me esperneei, Daniel disse, venha cá. Quem foi que ensinou ele a gritar? Quem foi que ensinou a ele que gritando se resolve? Porque ele resolve para você. Eu fiquei pensando, né? Ele tinha 6 anos, é mesmo. Ele gritou por quê? Porque ele acha que é assim. Uma vez que eu gritei, ele gritou. Eu parei de gritar? Claro que não. Eu grito até hoje, é a única forma que eu posso. Mas hoje eu grito e ainda vou para perto dele. Grita, grita. Entende? Ainda faço pior. Mas graças a Deus eles vão crescendo e vão dando menos trabalho. A gente vai precisando gritar mesmo. Porque a minha vizinha, eu acho que ela dizia, meu Deus, o que é isso? E a Chica, que às vezes ela foge. Aí eu fico, Chica! Lá no condomínio. Só falta os vizinhos sair. Então assim... Vejam como vocês fazem, porque vai ser assim que vão fazer com você. Vejam se é assim. E o Espiritismo diz o quê? Não faça com outro que você não gostaria que fizesse. E para finalizar a palestra, vai começar o passe. A última lição que eu vou poder dar aqui do livro, mas vocês comprem o livro ou peguem emprestado, tá? Aqui na Casa da Caridade, ele é maravilhoso. Ah, Mayra, mas eu li e eu achei que ele é muito evangélico. É um pastor, né? É um pastor falando. Mas não tem problema nenhum. Você vai aproveitar aquilo de bom que ele está dizendo ali, o que não for da sua fé, você vai apenas respeitar. Eu consigo ler qualquer livro e ver a espiritualidade em qualquer um, independente. Então, é a mensagem central que a gente tira, não é? Tem muita gente aqui que não é espírita. Quem é católico aqui? Tem umbandista? Candomblessista? Tem evangélico? Tem evangélico, tá vendo? Tem messiânico? Então, nós temos aqui várias religiões hoje na Casa da Caridade. Temos evangélicos, temos católicos, temos candomblecistas, temos umbandistas. E todas essas religiões e doutrinas têm o que ensinar. E praticamente ensinam o quê?
A mesma coisa. Fé, caridade, amor e perdão. Então não há um livro evangélico, um livro católico. Há um livro. É igual música. Tem música pagã? Não, música é música. Agora cada um se afina com um tipo de música diferente, não é verdade? Então, a última lição que nós vamos falar hoje, ele fala assim, ó, presta atenção que essa é dura. E se alguém chutar você quando você tiver caído? E se alguém chutar você quando você tiver caído? Tem um ditado, não tem, gente? Qual é o ditado? Qual é o ditado? Chutar cachorro morto. Ó, aí ele começa dizendo assim, nesse exato momento, você pode estar sendo chutado, quando você está na sua pior fase. O que é que você pode fazer? O que é que você faz? Normalmente, o ódio vende muito. As coisas ruins vendem mais do que as coisas boas. São mais consumidas. Por quê? Porque a gente entra nessa vibração. Fulano de tal, artista tal se separou. Todo mundo olhando a fofoca do artista. Quando muita gente está com um casamento ruim dentro de casa. Mas vai parar para prestar atenção aonde? Na fofoca do artista. Menina, eu subi no muro ali, quase caí. Eu vi a vizinha brigando com o marido, que o marido traiu a vizinha com a fulana da outra casa. Mas, rapaz, lá na igreja que eu frequento, o pastor fez uma coisa tão errada. Menina, eu fui na casa da caridade e Mayra não é como ela prega ser. Não sou mais espírita. Não sou mais evangélico por causa disso. Não, o padre fez uma coisa que eu não gostei. Não sou mais católico. Negativo. Você não é mais evangélico, não é mais católico, não é mais qualquer religião, porque dá trabalho ser isso. Porque o pior dos trabalhos é você ter que se reformar e reconhecer as suas faltas. E você não está afim disso, porque é duro, porque é difícil. Saiba de uma coisa, todos nós um dia passaremos dores inexpressíveis. O que é uma dor inexpressível? É uma dor que palavras não explicam. E nessa dor, algumas pessoas irão se aproveitar. E vão lá fazer o quê? Um chutezinho, né? Um negocinho. Eu passei por isso há pouco tempo. Pessoas que estavam lá no meu passado, pessoas que conviveram comigo, pessoas que desapareceram por N motivos. Quando eu fui atacada, fizeram o quê? Foram lá dar um chutinho no cachorro morto. Peraí, eu vou lá. Peraí, não sei o quê. Mayra, olha fulano. E eu pensei, olha fulano, né? Olha fulano que conviveu comigo. Que comeu do meu feijão. E aí um dia eu disse para o Daniel, e aí, Daniel? Eu vou ficar calada. Ele disse, vai. O silêncio é a resposta mais cara que você pode dar. Sabe por quê? Porque a mão de Deus é forte, grande e poderosa. Essas mesmas pessoas que te atacaram vão ter que assistir você ressuscitar. Não é o hino? Existe vida aí. Ele não diz isso? Eu vou mostrar para quem achou que terminou? Porque aquele momento é o momento que você tem que passar. Aquele momento de luto, que teus familiares te atacaram, que te culparam pela morte de alguém, que disseram que tu não era boa mãe, não era bom pai, que fizeram, seu filho fez coisa errada. Quem aqui não passou por isso? Às vezes uma mãe que teve um filho, né, que escolheu um caminho errado, foi ali assassinada e vem 1 milhão de julgadores apontar o dedo na hora do pior sofrimento dela. Procurou, achou, não é assim? Fulano desencarnou de uma doença decorrente de um alcoolismo. Aí vem ali as pessoas na família e falam o quê? Escolheu esse caminho. Uma pessoa que tirou a sua própria vida por desespero. Vem ali um pastor, um padre, uma Mayra Rocha, seja lá quem for, não tem mais perdão. Você perdeu um emprego. Pense comigo, você foi um grande chefe no serviço público. Ou você foi um grande chefe numa empresa multinacional. Ali você tinha amigos, você tinha pessoas que iam deixar comida para você, bolo para você. Você era exaltada, você era elogiada, você tinha milhares de amigos. Perdeu o cargo, o que é que acontece? Vamos falar a verdade, quantos amigos? No máximo 1 ou 2. Ali você perdeu o valor que tinha para eles, porque algumas pessoas só veem pelo que você tem, pelo que você possui, por aquilo que você é naquela forma. Então você vai aonde? Pro chão. Né? Você está lá, cachorro morto. E o que é que vai acontecer? Chute. Vem uma pessoa que era sua amiga e vai dizer, mas é porque procurou. Mas é porque não era boa chefe. Aí você fica lá se sentindo humilhada, se sentindo traída, coração apertado. Aí Deus olha bem no fundo dos seus olhos, porque Deus pode estar num amigo, Deus pode estar num pastor, Deus pode estar num evangelho, Deus pode estar no que Ele quiser. Deus vai usar uma criança, uma música, um hino, um vídeo na internet. Vai olhar dentro dos teus olhos e vai dizer, por que está no chão? Eu te fiz tapete? Quem te disse que esse aqui é o teu fim? Quem te disse que chegou a hora de findar? Tu é grande, tu é um filho meu.
Vai passar, isso vai passar e eu vou te levantar. E quem te chutou vai ter que assistir você levantar. É porque você é melhor do que os outros? Não. É porque na hora que você estava no chão, você se reconheceu. Uma pessoa falha, uma pessoa que pode ter errado, mas ainda assim você se reconheceu uma pessoa que era serva pequena de um Deus grande. E Deus levanta os seus filhos no momento que é necessário levantar. Nunca vi um filho de Deus não ser honrado. Nunca. Todos nós, inclusive aqueles que te chutam, vão ter que passar o processo de ser chutado, que é lei de ação, reação. A lei do retorno não falha. E aí você vai ter um momento que você vai poder chutar. E o que é que você vai fazer? Se você não puder dar a mão naquele momento, você vai se afastar. Mas mal você não vai fazer. Quantas oportunidades nós não temos de devolver o mal? E Chico Xavier já dizia, né? Bendito é aquele que na hora de revidar, escolhe não revidar. Posteriormente eu tive chances e eu pensei, né? Me balancei, que eu sou humano, né? Peraí, Daniel falou, peraí o quê? Vai não, você não vai. Você vai ajudar. Ah, peraí, pelo amor de Deus. Vai chegar a hora que essa pessoa vai precisar da sua ajuda. E você, Mayra, vai dar testemunho na ajuda dessa pessoa. Então, a gente não fica no chão. Assim, na evolução, ninguém derruba você. Por quê? Todos nós estamos no chão já. Somos rastejantes. O que eu digo de derrubar é derrubar sua moral, derrubar sua conduta. Aí, quando você está lá no chão, Deus quer que você aprenda o quê? Que isso aqui não te pertence. Que, minha moral, minha imagem, né? Apareceu um vídeo assim meu. Eu estou sofrida porque eu... Não, é o propósito de Deus. Quem tem que aparecer é Deus. E Deus só vai aparecer quando você se diminuir. João disse que tu cresças e eu diminua, Senhor. Então, no dia que você estiver no chão, que as pessoas te pisarem, lembre que você não é tapete e que no momento certo você vai se levantar e vai ter a oportunidade de revidar, mas é com amor, com seu exemplo. Quando aquela pessoa estiver no mesmo chão que você teve deitado, você vai dizer, se eu puder te ajudar, eu estou aqui. E se eu não conseguir, eu vou me afastar e vou pedir a Deus que venha uma outra pessoa para te ajudar. Porque eu estive onde você me colocou. Eu estive lá onde você me colocou. E sei que não é bom. Então, quando você estiver no chão e as pessoas te chutarem, deixe. Não há mal que dure para sempre. Se a alegria não dura para sempre, imagine o mal. Então, se hoje você é um cachorro morto sendo chutado, lembre que lá na frente você é um leão da tribo de Judá, como Deus. Você vai se levantar de novo. Você vai olhar para frente, vai levantar. Como é aquela música? Levanta, sacode a poeira. Todo dia é um novo dia. Me derrubaram ontem, eu caí ontem, me pisaram ontem. No outro dia eu levanto. E o que é que eu aprendo? Não vou usar mais roupa branca, porque os pisões ficam. Próximo eu boto preto, azul. Porque quando eu levantar, já levanto bela e plena. Então tenha consciência disso. Se você hoje está sendo pisado, amanhã você vai ter a oportunidade de ver a justiça divina. Mas nesse dia, você vai ter amor para ofertar. Porque você vai aprender com o que você passou. Você vai dar para a pessoa que te colocou no chão a oportunidade de te ver como um ser amoroso. Isso faz parte. É difícil, eu sei disso. Mas é necessário que a gente faça. E aí, vai parar das pessoas quererem nos humilhar? Não, o mal não dorme. O mal nunca dorme. E o bem tem que dormir? Derrubou, você levanta. Derrubou, você levanta. Um dia perguntaram para Bob Marley, né? Aquele cantor. Ele tomou um tiro, parece, e aí depois ele foi cantar de novo. Disseram, mas homem, você veio cantar há pouco tempo. Aí ele, o mal não dorme. Como é que eu também vou dormir? Eu não posso parar. Então, igual tem outra frase que eu gosto muito, que o que é problema para mim não é o grito dos maus, não é? É o silêncio dos bons. Esse é o problema. Então, gente, ninguém foi criado para ser machucado a vida inteira. Ninguém foi criado para ficar magoado. A gente foi criado para reconhecer nas nossas derrotas a oportunidade das próximas vitórias. Está no chão hoje? Pois amanhã se sacuda. Chore o que tiver que chorar. Se perdoe o que tiver que perdoar. Perdoe os outros quando tiver. Mas levante. Você é filho de um Deus grande. Honre a sua filiação. Ninguém te faz de tapete, só se você deixar. E aí, para encerrar, aquela frase do Daniel. Se eu não for toalha para o seu rosto, não serei tapete para os seus pés. Muito obrigada e até o próximo despertar.